Amigos da TV IBS, estamos iniciando a nossa 9ª aula do curso O Fim dos Tempos 2, Profecias. Essa aula é uma aula gravada, porque devido ao nosso compromisso lá com o Jorge Damas e o pessoal da Fraternidade Francisco de Assis, lá em Mendes, naquele seminário que eu mostrei aqui várias vezes, sobre sexualidade, espiritualidade e sexualidade. Então, como eu vou ter de viajar na quarta, e vou passar lá quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, daí a razão pela qual nós tivemos de gravar essa aula. Então, nós vamos gravar as perguntas que tiverem dessa aula, pode mandar para a gente através das redes, que nós recebemos, e na próxima aula a gente responde junto com aquelas que vão chegar na própria aula. Lembra que a partir da nossa 7ª, 8ª, aula, nós começamos a discutir a questão da grande tribulação. Mas antes da grande tribulação, nós sabemos que um sinal importantíssimo é a desolação da abominação, que nós desde o primeiro semestre falamos nisso. Na última aula, nós introduzimos alguns conceitos que nós vamos juntar lá na frente para poder deixar bem claro o que é a abominação. E, ao mesmo tempo, hoje, nós vamos falar um pouco mais, porque trouxemos vários textos para a gente interpretar, algumas coisas da aula passada, a fim de que a gente vai firmando o terreno até que a gente consiga esclarecer da melhor forma possível os sinais, mais ou menos a hipótese de tempo e os acontecimentos, ou os grandes acontecimentos, como aquela mensagem da Gênesis nos falou. Então, nós vamos iniciar, como sempre, nós vamos ver a campanha que o IBS está lançando, que é a campanha sobre o suicídio, a campanha permanente. Então, nós vamos ver o vídeo que o James preparou, e logo depois desse vídeo nós retornamos e damos início à nossa aula. Não condenes as vítimas da loucura e do sofrimento que se retiram do mundo pelas portas do suicídio. Ninguém lhes viu talvez a luta insana, e não sabes até que ponto sorveram o veneno da angústia na taça de fel. Fazes silêncio diante dos que caíram no paroxismo da desesperação e da dor. Na batalha do mundo, quantos despem o manto da carne, roídos no âmago da alma pelas chagas de aflitivas desilusões. Quantos procuram fugir ao nevoeiro do vale, arrojando-se às trevas do despenhadeiro cruel. E pedindo a paz do Senhor para os que descem à sombra da rendição antes do triunfo, ora também pelos que armam as garras da treva contra si próprios no pelourinho da maldade e da calúnia, pelos que perturbam o caminho alheio, aniquilando a própria existência, pelos que rendem culto à perversidade, consumindo-se na ilusão de que destroem o próximo, pelos que se afogam no charco da viciação, pelos que se entregam à inércia e pelos que perseguem e chicoteiam os semelhantes, cavando para si mesmos o túmulo de lodo em que hão de perecer. Saibamos utilizar as dificuldades na sublimação de nosso futuro. A Terra é um santuário de regeneração e de esperança para quantos lhes abraçam as lições com ânimo forte, conscientes da misericórdia em que se fundamenta a divina justiça. Dores, aflições, provas e desencantos representam o material educativo do tempo em que nos asilamos, à procura de fortaleza moral e de créditos imprescindíveis à continuidade de nossa viagem para Deus. Não te confies ao cansaço ou ao desalento na solução dos problemas que te afligem a marcha. Renova-te na fé viva e no trabalho constante, inspirando-te na excelsitude do sol, que te acompanha cada manhã, prometendo-te cada noite o esplendor de um outro dia, que raiará sempre mais belo. Então, o primeiro slide, por favor. Lembra do que nós já falamos aqui? Eu acho que é o que nós mais falamos aqui nesse curso, Então,
O que a gente sabe? Os tempos são chegados, isso nós temos absoluta certeza. É no terceiro milênio, e o terceiro milênio vai de 2001 a 2999. Nós estamos no período da destruição, estamos procurando o seu apogeu, que um dos sinais do apogeu é a desolação da abominação, e o apogeu é a grande tribulação. E os grandes acontecimentos, a grande tribulação, a holo-ressurreição, o último êxodo e o porvir. Vamos lá? Nós vimos então na última aula, a partir do sonho que Nabucodonosor teve e Daniel interpretou, que os reinos antigos estão aqui representados. E esse reino antigo, como o balde nos mostrou, ele é unificado na grande meretriz, né? Na figura da besta. Então, a grande meretriz, a besta, Jezebel, como muitas vezes se refere a ela, é a continuidade desses grandes impérios. E nós vimos que o império começa com Babilônia, que era a cabeça de ouro, o prata era o Medo-Persa, o bronze era a Grécia, Roma era o ferro, né? E os pés de ferro e barro é a reunificação no campo da Europa. E vimos que a grande meretriz, a besta, a figura apocalíptica, né, de Jezebel, ela representa então a continuidade desses reinos, agora envolvendo também a parte espiritual, não só a parte humana, não só o domínio humano. Próxima. E nós vimos lá com Pietro Baldi na aula passada, só para repetir, mas tudo desaparecerá como a pragana ao vento. Esta é a queda da Babilônia do Apocalipse, da grande Babilônia, mãe das fornicações e das abominações da terra. E a pedra que ferirá a estátua se tornará uma grande montanha e encherá toda a terra. É a vitória de Cristo, o triunfo final de Deus sobre as forças do mal. Então nós vimos que a grande pedra que destrói a estátua que Nabucodonosor sonhou é exatamente o Cristo. E aí é o reinado do Cristo. Então nós temos todos os reinos transitórios. Esses reinos são unificados novamente num grande reino, que aí está representado pela grande meretriz, pela besta, e depois desse processo do grande reino, nós vemos então a instalação da civilização do Espírito. Logicamente que a queda da estátua vai causar grandes destruições, aí é a razão pela qual nós já sabemos que vai ter as grandes destruições e as tribulações, ok? Próximo. E nós vimos também com Paulo de Tarso, lá em Efésios, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, esse é o aviso de Paulo, que nós já vimos. Próxima. E que nós vimos que nós podemos colocar isso numa grande espiral. E essa espiral obedece à sequência de Fibonacci. Então, nós podemos colocar todo o processo da hierarquia espiritual dentro de Fibonacci, ok? Para poder compreender melhor como é que se estabelece essa hierarquia das trevas. Próximo. E nós mostramos aqui na última aula, né, o príncipe do mundo, que já está julgado, e mostramos a figura não só na cruz, mas também no confronto, na confrontação com o mestre, e não na tentação, o principado do mal, a potestades, a hostes da maldade, né? Próximo. Os juízes, os magos, então aí vai pegando a escala espírita. Próximo. E aqui nós fizemos questão de mostrar um pouco a respeito da hierarquia superior, né? Pegamos algumas coisas também de Paulo, da própria Bíblia, de vários textos, que basta lá o Cristo como a cabeça de tudo, acima de todos os nomes, como diz Paulo de Tarso, serafim, querubim, tronos, virtude, dominações, potestades, principado, Maria de Nazaré, arcanjo, anjo, espírito superior, espírito prudente, espírito sábio, espírito benévolo, e aqui embaixo, iniciando as hierarquias dos espíritos ainda em fase primária de evolução. Os espíritos neutros, os pseudo-sábios, os vaidosos, orgulhosos, ateus e sofredores. A partir daí, próximo,
A hierarquia se amplia já no campo das trevas, com espíritos levianos, espíritos impuros, os justiceiros, os espíritos vingadores, os acólitos, quer dizer, as falanges, né? Os magos, os espíritos seletores, os juízes, as várias hostes que nós já mostramos, a potestade do mal, o principado do mal e o príncipe do mundo. Quer dizer, é uma inversão do poder celeste no poder humano. Próximo. Então nós vimos que por trás dos grandes reinos, por trás dos grandes comandantes, por trás das figuras que atuam através dos grandes reinos que nós vimos, por trás da prostituta existe uma hierarquia. E a maior de toda essa hierarquia é o príncipe do mundo. Então essa hierarquia parte do plano espiritual para o plano físico e não o contrário. A hierarquia se situa aqui, no plano espiritual. Próximo. E nós vimos que isso só acontece por causa disso aqui, né? Porque nós temos dentro de nós todas as forças satânicas e nós ouvimos muito mais essas forças satânicas que a força do bem. Satanás somos nós, Satanás são todos aqueles que não fazem a vontade de Deus e não seguem a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos isso na aula passada. Próximo. E aqui nós vimos que por que acontece isso? Paulo explica, é que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, os filhos da desobediência que somos nós. Próximo. E aí nós vimos uma mensagem de Ismael que ainda nos garante, não vos descuidei um momento, porque o príncipe deste mundo, julgado pelo Mestre Divino, ainda tem poder sobre nós. Né? Sobre vós, mas sobre nós. Próximo. Eu quis mostrar um pouco sobre a onda de poder, como isso é importante para a gente. Aí já aproveito e faço homenagem, né, a Good Father, que é exatamente tradução inferior desse poder, dessa onda de poder. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa onda do poder. Por que vai ser sempre o poder? Você lembra que o Balde mostrou que a grande prostituta, o sinal maior dela, da besta, é o materialismo. E agora eu quero mostrar que é o materialismo aliado ao poder. Esse materialismo aliado ao poder toma conta de todos os reinos, toma conta de todas as igrejas e toma conta das nossas consciências. É por isso que mesmo nas religiões, que deveria ser religiosidade nos ligando a Deus, nós temos tantos desvios e tantos abusos. Porque o poder, aliado ao nosso lado satânico, aliado ao lado religioso, aliado à adulteração daquilo que nos vem do céu e a distorção do ideal, como mostra o Balde, são os nossos fracassos. Por isso que em todo lugar vai surgir isso e os símbolos maiores disso vai ser exatamente o anticristo e o papado. Certinho? Então vamos lá. Lembra que quando a gente cai, nós já explicamos muito isso, nós temos um espectro dos defeitos primordiais, que nos cursos passados nós mostramos muito, né? Então nós vimos que todo o processo da queda inicia no poder, que evolui para a carência, que vai para a culpa, que vai para o medo, que vai para a inveja, a revolta, a negação. E nós estudamos aqui, né, ondas de transformação, personalidade, nós estudamos os espectros desses defeitos e vimos que cada processo desse tem um espectro. Então você vê que o poder é o principal elemento, orgulho e egoísmo e depois o poder, né? Egoísmo e orgulho e depois o poder como grande elemento nosso da primeira queda, a queda que sai do sistema para o antissistema. Próximo. Depois nós vimos que esse processo continua, nós evoluímos, começamos a nossa evolução em linha reta, né? Essa evolução em linha reta, nós caminhamos em evolução em linha reta, até que chega em determinado momento, lá vem de novo, o orgulho, a inveja e o ateísmo atua sobre nós e nós temos a segunda queda, que foi narrada aqui como a figura lá de Miguel derrotando os anjos. E nós caímos e tornamos espíritos das trevas. Então é aí que começa todas as regiões umbralinas, é aí que começa toda a região em que nós já sabemos e conhecemos pelos livros, principalmente de André Luiz. Próximo. Agora, eu queria mostrar aqui como é que é esse processo nas dimensões conscienciais.
Nós já sabemos, né? O Espírito, então, que é formado Deus, unidade, totalidade, individualidade, ele contrai, surge a consciência, que vai desde consciência cósmica até a consciência espaço-temporal. Então nós vamos ver essa consciência através da Bíblia que nós mostramos aqui. Os filhos de Caim, os filhos de Adão, nada mais são do que as contrações da consciência. E nós falamos aqui na última aula sobre Lameque. Então vamos olhar através disso para a gente mostrar como é que o poder surge e quais são os símbolos do poder que a própria Bíblia traz, para a gente entender por que chama Grande Babilônia. Porque os primeiros símbolos de poder surgem lá na Babilônia. Nós vamos ver aqui, que é exatamente a configuração. Por isso que depois é usada como o grande elemento, a grande meretriz, a besta, e é usada na abominação da desolação. Ok? Então nós vamos entender isso agora pelas figuras bíblicas. Vamos lá. Lembrando aquilo que Emmanuel fala, né? Compreendemos afinal que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da terra, como Caim e Abel são os dois símbolos para a personalidade das criaturas. Então nós vimos lá, Adão, que é o símbolo da totalidade, a Eva é o símbolo da individualidade, por isso que a individualidade nasce da costela de Adão, ou seja, é uma feição menor em relação à totalidade, nasce de uma parte, por isso que é individualidade, e não a mulher, essas besteiras que a gente fez. Aí depois tem a serpente significa a dualidade. A serpente representa a dualidade entre a vontade do ser e a vontade do Criador. Essa é a dualidade. E depois da dualidade, nós temos a Eva, que transforma individualidade em individualismo. Muito bem? E aí, Eva e Adão, agora Eva, individualismo, e Adão corrompido na totalidade, ou seja, tornou-se coletividade, geram filhos, que são filhos conscienciais. E você vê que a dualidade está presente, Abel e Caim. Abel é consciência superior, ele é pastor de ovelhas. Caim é consciência menor, lavrador da terra. Olha como é que dá aqui os dois exemplos. Tanto é verdade que vai ser chamado o Cristo pastor de ovelhas, em homenagem a Abel. Por isso que fala que o Cristo é o grande pastor. E Abel é o lavador da terra. E olha só que interessante. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente. Olha aqui a ira, a inveja, a cólera. E desceu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Olha bem que ele ainda tem contato com o Pai. Se bem fizeste, não é certo que será aceito? Se não fizeste bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. Olha, então o aviso da consciência superior para Caim era o quê? Olha, você deve dominar seu desejo. E Caim não consegue. Então, na hora que ele não consegue, ele vai criar filhos. Então, vamos ver os filhos de Caim aqui. Vamos lá? E olha o que Caim fez. Se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Ou seja, matou a parte superior da consciência, da mesma maneira que a gente faz no dia a dia, em todas as horas. E quando Deus pergunta sobre o irmão dele, ou seja, sobre os valores superiores, sobre as virtudes, o irmão aqui significa virtude, o outro lado da consciência. Olha que Caim fala: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Ou seja, por acaso eu sou guardador das virtudes divinas? Aí Caim, Deus fala para ele: olha, foi uma pena, porque você se tornou fugidio e vagabundo, serás na terra. Guarde isso aqui, que daqui a pouco eu vou voltar nisso aqui. Fugidio e vagabundo serás na terra. Ou seja, por isso que vai falar aqui do pó viemos e do pó voltaremos. Porque nós passamos a ser fugidio. Fugidio de quem? De nós mesmo. Vagabundo, porque nós perdemos os nossos valores divinos. Nós perdemos as nossas virtudes. E aí, Caim então compreende o erro que ele cometeu, e Caim então diz o seguinte, então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que a que posso ser perdoada. Então a maldade já se instalou, que é exatamente aquele processo satânico que nós mostramos anteriormente. Ou seja, agora a maldade está instalada. Por isso que os filhos de Caim são os filhos da maldade, os filhos do demônio, os filhos do diabo, os filhos da desobediência.
e que agora, nesse final de tempo, tem a última oportunidade. Por isso que é espíritas, vós sois o trabalhador da última hora. Entendendo espíritas como todos aqueles que seguem o ensinamento dos espíritos que sopra onde quer. Ok? Muito bem. Continuemos o nosso estudo. Tudo bem, gente? Está entendendo aí? Vamos lá, tá compreendendo? Porque agora eu quero que coloque na cachola aí, para a gente poder ver o símbolo. Por que chama Babilônia? Porque nós vamos ver que o primeiro poder na Terra veio exatamente da configuração da Babilônia. Então vamos lá. E olha bem, agora é Caim, ó. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Olha que bacana. Caim, então, de Caim vai nascer Enoque. E olha que ele funda uma cidade. O que é a cidade? O que é a cidade? A consciência coletiva, a mente coletiva. Funda uma cidade com o nome de Enoque, ou seja, com o nome do campo da consciência. Agora olha que bacana. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus tomou para si. Olha agora como é que surgiu a dimensão tempo-espacial. 365 anos foi a idade de Enoque. Ele viveu 65 anos sem gerar filho, ou seja, ainda não estava na dimensão espaço-temporal. Esse tempo nosso, essa nossa linha do tempo. Lembra quando eu falei aqui sobre as linhas do tempo? Ele viveu 65 anos em outra linha de tempo. Mas ele abaixou, aí ele teve Matusalém. Então, na verdade, quando a gente quer dizer que uma pessoa é muito antiga, que viveu demais, a gente fala, é Matusalém. É o símbolo do tempo, por isso que é velho. E ele vive 365 anos e vai gerar filhos. Gerou Matusalém. E aí Deus toma ele para si, ou seja, uma parte dessas consciências que caiu até a nível de Caim e caiu até a nível de Enoque, conseguiram retornar, experimentar a maldade e o espaço-tempo. Mas olha só, depois que gerou Matusalém, ele andou 300 anos com Deus. Ou seja, a partir daí, eles retornaram. O ponto máximo de queda foi até a consciência Enoque. Mas uma parte continuou a queda. Nós. E Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Mejoel. E Mejoel gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. Está claro? Então Enoque viveu parte numa linha de tempo diferente da nossa, mas depois entrou na nossa linha de tempo, mas conseguiu sair, conseguiu voltar. E parte das consciências se aprofundaram até gerar a consciência lamequiana, que vai ser pior do que Caim. Deu para entender, gente? Tudo bem aí? Tudo ok? Muito bem. Próximo. Agora olha só que bacana. Eu peguei Lameque que nós estudamos para mostrar agora como é que é difícil. E Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Individualismo elevado ao quadrado. Por quê? Porque ela é casada com duas mulheres, Ada e Zilá. Ou seja, não é só Eva. É um ego sobrepondo a um ego. São as várias vozes que existem na nossa personalidade. É aquilo que o Baldi fala, a personalidade é um conjunto de vozes, um conjunto de forças. E forças de toda a natureza. Então você vê que nós estamos no individualismo ao quadrado. Não satisfeito, cada consciência dela gera duas. Aí eu coloquei lá, individualismo ao quádruplo. Está claro? Por quê? Porque de Ada vai nascer Jubal, que é pai de todos aqueles que tocam órgão. Lembra daquela pergunta que nós tivemos aqui? Harpa e órgão, ou seja, uma parte mais sutil. E Jabal, esse Jabal é pai de todos aqueles que têm tendas e têm gado. Semelhante à parte que mexe com terra, que mexe com gado, que mexe com animal, com instinto. Ok?
E aí de Zilá vai nascer o Tubal-Caim, que vai ser mestre de toda a obra de cobre e ferro. Olha a estátua de Nabucodonosor lá, tinha cobre e tinha ferro. É o mesmo material de Nabucodonosor. Cobre e ferro. Está ligado a esses reinos. E a irmã de Tubal-Caim é Noema. Olha, novamente uma mulher, ó, Ada, Zilá, Noema. Ou seja, nós temos aqui um individualismo elevado à quinta potência. Só que nós já estamos na N potência. É pior. E olha só, como ele tem duas consciências, dois campos de ego muito bem, o terceiro aqui é Noema, ele fala, cometi 2 crimes. Matei um homem por me ferir. Olha bem, então o que é isso aí? Matei um homem por mágoa. Matei um homem por a mágoa que estava dentro da minha alma. E o outro por me pisar, por revolta, por inveja, por vingança. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então olha o nível de consciência. É esse nível de consciência que vai gerar Sodoma e Gomorra. E esse nível de consciência que depois do dilúvio, que agora vai entrar Noé, que Lameque tem como filho Noé. Você vai ver que Noé vai puxar para Enoque. E um dos descendentes de Noé vai ser Abraão, que é aquela colônia de espíritos superiores. A outra não. A outra vai ser Cã, que é exatamente aqueles que vai gerar os filhos da desobediência, que em tudo que colocar a mão vai gerar poder e materialismo. Consequentemente, adulteração. Vamos lá? Próximo? Então vamos lá. Presta atenção nisso aqui. E foram todos os dias de Lameque 777 anos. Olha como é que é. Por isso que é 70 vezes 7. Né? É por isso que depois nós vamos ter lá 70 semanas de Daniel. 70 ou 72 semanas de Daniel. Que é exatamente o tempo que é possível ainda regenerar algum desses filhos. Porque os outros já estão indo embora. Os que é filho de Enoque já foi. Os que são mais sutis já foram. Aqueles que estão em um campo superior da alma já fizeram a redenção. Mas aqueles que são filhos lá de Noema, aqueles que são filhos de Lameque, somente na parte inferior, continuou. Por isso que vai precisar lá de 70 semanas, 72 semanas para poder se recuperar e sair de todo esse processo. E você vê que esse número 70 e 72 se repete em tudo. Nós temos 72 nomes de Deus, nós temos os 70 da Galileia, né, mas o Cristo, Maria e todos os outros, você tem todos 70 discípulos, os 500 da Galileia, você vai ver que sempre está dentro desse número, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Olha lá, e viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras, e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Por isso que fala que Noé é o primeiro consolador. Depois nós temos o Cristo, depois nós temos a doutrina espírita, o consolador prometido. Então o primeiro consolador é Noé. Ele está dentro da linhagem de Enoque. E vai gerar Abraão, que vai gerar Isaac, que vai gerar Jacó. Por isso que quando Jesus diz, fala, eu sou o Senhor de Abraão, Isaac e Jacó. Deu para entender, gente? Por que ele é senhor de Abraão, Isaac e Jacó e não de outros? Porque os outros pertencem aos filhos da desobediência. Então, dos filhos de Lameque tem Enoque, dos filhos de Caim tem Enoque. De Caim vai nascer uma estirpe que vai contrair, que vai para filhos de Lameque. Mas uma parte desses filhos de Lameque vai gerar Abraão, que vai vir de Noé. Olha, então Abraão o que vai significar? O pai da fé, e vai gerar uma multidão de seres. É por isso que fala lá, Senhor. Senhor quem? Senhor Jesus, Jeová, Senhor Jesus, Melquisedeque. Nada mais é que o Cristo mesmo.
Eu sou o Senhor, vocês bem dizem. Não é Deus, traduzir aquela palavra por Deus fica extremamente enganosa e errada. Mas é Senhor. Então eu sou o Senhor de Abraão, de Isaac e Jacó, ou seja, aqueles que, mesmo encarnado, mesmo em queda, mantiveram a visão superior da vida. Agora os filhos da desobediência é filho de Caim, filho de Cã, filho de Nirônio, que nós vamos ver agora mesmo aqui. Deu para entender? Não está confuso? Balança a cabeça aí para ver se não mistura as ideias. Então beleza, então vamos lá. Agora olha que bacana. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Ou seja, então agora nós já estamos dentro do planeta e dentro de uma queda dentro do planeta. Ou seja, terminou uma civilização e vai iniciar outra. Tanto é verdade que eu gosto de chamar aí a civilização noélica, a civilização que veio depois. Então, toda aquela civilização anterior de revolta termina e começa a geração noélica. Ok? Nós temos um ciclo menor dentro do próprio planeta. Certo? Morrem centenas de almas e aí recomeça o processo. Certinho? Agora olha só que interessante. E os filhos de Cã são Cush, Misaim, Put e Canaã. E os filhos de Cush são Sebá, Ávila, Sabitá, Raamá e Sabtecar. E os filhos de Raamá são Sebá e Dedã. E Cush gerou a Nironde. Este começou a ser poderoso na terra. Olha lá, é de Nironde. E sabe qual é a região que ele vai habitar? A região de Babel. Ele vai ser o consultor da torre de Babel, que é exatamente na região da Babilônia. Porque fala-se que Cush ou gera os egípcios, ou os indianos, ou parte deles é a Babilônia. Por isso que depois essa Babilônia vai ser sempre o símbolo, que Baal, Babilônia, Nironde, né? Vão ser todos os símbolos da grande meretriz, que vai ter continuidade nas igrejas materialistas, principalmente aí dentro da visão do papado. Entendeu, gente, por que chama a Grande Babilônia? Então, olha bem, exatamente Nirode, que este começou a ser poderoso na terra. Então, vamos ver o que Nirode fez. Nirode, né? Agora, olha só que interessante, volta lá. Olha, e Cush gerou a Nironde. Olha essa palavra, Cush, tá bom? Vai. Olha, no paraíso tem 4 rios: Pison, Guion, Tigre e Eufrates. E o rio, e o nome do segundo rio é Guion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E você sabe em que parte que Daniel fala? Perto do rio Tigres. Tigres e Eufrates, mas principalmente o Tigres. Você entendeu então que esses rios são as potencialidades da alma que estava no paraíso? E que essa terra de Cush aqui e o rio Gion significa exatamente o poder? Ou seja, as nossas potencialidades, aquilo que já existia em nós. E símbolo de 4, porque o 4 é o símbolo da totalidade. Eu não coloquei lá que os filhos de Lameque têm uma individualidade ao quádruplo. Parece brincadeira, né? Como é que pode tudo casadinho assim? Gente, é incrível. Vamos. E aí, olha só aqui coloca lá que eu sempre falo o nome errado. Na minha cabeça eu falo, é Nironde, né? Vou lá, volta. Aqui, ó. Vamos lá, Nirode. Eu falo Nironde. Nirode, vamos lá. E o princípio do seu reino, de Nirode, tá? Foi Babel, Ereque, Acade e Cané, na terra de Siná, que é exatamente de onde vai derivar a Babilônia. E Babel significa o quê? A construção da torre, que quer tomar o poder divino a partir do poder material. É o que nós fazemos até hoje com as religiões. Por isso que vai ser uma abominação, porque é uma adulteração
daquilo que nos chega pelo ideal e a gente deturpa para ganhar dinheiro, para ganhar poder, para ganhar domínio, para dominar a consciência. Vamos lá? E olha lá na Gênesis, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Olha, estava unificada ainda. Nós estamos dentro do mesmo campo de consciência, dentro do mesmo campo mental. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam-se um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes os tijolos por pedra, e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha só que bacana que é isso aqui. Primeiro, vamos tomar o céu pelo barro. De que era o gigante lá do sonho de Nabucodonosor? Ele tinha um pé de barro. Os filhos de Lameque eram os filhos do cobre e do ferro. Ou seja, com um pé de barro, com materialismo, está querendo tomar os céus e dominar o campo da consciência. E como já tinha sabido de que Caim tinha se tornado um errante vagabundo, olha o que eles falam: e façamos uma torre e um nome, ou seja, que tenha um comando, que tenha um centro. Por isso que nós vamos ter sempre César, e você vê que os filhos da desobediência falam para Jesus: eu vou trazer isso aqui na semana que vem. Não, nós temos por rei César. Não é você que é rei aqui, não. Nós temos por rei César. Depois você vai ver que eles constroem então as autoridades espirituais. Na época de Jesus era o farisaísmo, e Jesus fala pra caramba do farisaísmo, e também fala dos escribas. E mais tarde ele vai constituir as cabeças da igreja, e o papado vai ser o maior exemplo disso, de domínio e de poder. Então construímos um nome. Lembra lá na besta que ele tinha um nome? A besta tem um nome de blasfêmia. E olha, feito de barro, que é a mesma figura lá do sonho de Daniel. E mais, olha bem, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ou seja, para que não aconteça conosco o que aconteceu com Caim. Vamos voltar lá em Caim? Volta lá, por favor. Vamos lembrar lá de novo. Pode ir. Aqui, ó, fugidio e vagabundo será na terra. Então a consciência tinha consciência desse processo. O que ele faz? Não, vamos ver se a gente tem um nome. Volta lá. Olha lá, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ou seja, a gente quer concentrar todo o poder, poder do céu e poder da terra. Ou seja, não é mais só dominar como se fosse um reino, é dominar inclusive a consciência. Então, se nós pegarmos a história mais próxima de nós, que é a Idade Média, por isso que é chamada Idade das Trevas. Foi um domínio total da consciência. Entendido aí? Vamos. Agora, os outros que são filhos de Abraão. Abraão é a figura do espírito bom, Caim é a figura dos rebeldes. Ou seja, quem é filho de Abraão vai continuar e vai reconhecer o Cristo, que vai ser exatamente os discípulos, os apóstolos, aqueles que se tornaram cristãos na primeira hora. Próximo. Aí, por isso que nós já mostramos na aula passada, né? Nós julgamos que o mundo foi habitado por colônias de espíritos, reunidos segundo suas tendências, suas imperfeições e seus adiantamentos. Daí a diferença das raças, dos tipos, dos costumes, das religiões e dos instintos. Como se organizaram essas colônias, não sabemos. No entanto, parece que aquela que foi dada a Abraão era mais adiantada. Era que se constituiu de espíritos mais propensos ao amor de Deus e ao amor do próximo. Ora, então, o que aconteceu? Os espíritos prepararam os filhos de Abraão para poder receber o Cristo. Eles recebem, e os filhos de Cã, os filhos de Caim, que também deveriam receber o Cristo, o negam. Por isso que fala, ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não reconheceram. Então você entendeu que a abominação da desolação em relação aos judeus é a não aceitação do Cristo? E a abominação da desolação em relação aos cristãos
é o não cumprimento dos ensinamentos de Cristo, que ele fala, claro, se me amais, cumpre os meus mandamentos. Por isso que vai ter desolação. É o mesmo ciclo, o ciclo menor em relação aos judeus e o ciclo maior em relação aos cristãos, de todo mundo. Compreendeu? Próximo. Agora, nós não vimos lá que Nirod unifica o nome? Então você entendeu que agora, se eu tenho o príncipe das trevas comandando todo esse processo, ele vai unificar os nomes. É por isso que nós vamos ter os Césares, por isso que nós vamos ter os reis, por isso que nós vamos ter sempre a unificação. Você vê que é uma das coisas que eles faziam lá na Torre de Babel, unificar o nome. Mas na hora que orgulho, por que a Torre de Babel se fragmenta em várias linguagens? Que coloca lá que Deus então agiu. Deus não, é a consciência, né? Por que todo mundo começa a falar uma língua? Porque na hora que vê o poder, cada um quer o poder para si, não para o outro. Aí começa cada um a falar a língua do egoísmo. O egocentrismo egoísta. Vamos ver como é que unificou todos esses reinos. Agora presta atenção aqui, está lá em Apocalipse. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A mesma coisa que nós vimos lá na Torre de Babel. Volta lá para a gente poder mostrar isso. Volta, mesmo que seja cansativo. Vamos lá. Olha lá, volta. Aí. Não, para frente. Aí. Lá, e façamos tijolo, queimemos bem. Foi-lhe o tijolo por betume e por cal. E disseram, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo nome toque nos céus. E façamos um nome. E façamos-nos um nome. Vamos lá? E sobre seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Nós já sabemos que esses chifres e essas cabeças são reinos. Ok? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder. Olha aqui o que está escrito aqui. E o dragão deu-lhe o seu poder. O dragão deu-lhe o seu poder. Viu por que eu mostrei lá o príncipe do mundo, gerenciando a estátua e gerenciando a prostituta? O dragão deu-lhe o seu poder. Eu fico pensando, quem é que escreve isso, né, gente? Quem inspira tudo isso? Gente. E o seu trono e grande poderio. O trono e o grande poderio. Por que grande poderio? Porque agora domina a consciência e domina o reino. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Quantas e quantas vezes a Igreja Católica teve ferida de morte? E depois se levantou com mais poder. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Agora nós já sabemos que dragão é esse. Já sabemos até a hierarquia do dragão. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Por quê? Porque ela domina o mundo físico e o mundo consciencial. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia. Por quê? A adulteração da doutrina do Cristo. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Olha, então ela tem um poder absoluto durante 42 meses. Então daqui a pouco nós vamos ver o que significa esses 42 meses. Vamos lá. Tudo bem? Podemos continuar? E abriu-se a sua boca em blasfema contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Olha bem, quantos santos nós tivemos que ficaram à mercê das leis e todos os processos gerados pelos bispos, pelos cardeais, pelos papas. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação.
Olha como é que a igreja dominou o mundo, porque nada fora da igreja não havia salvação. E adorá-lo-lhe todos os que habitavam sobre a terra, aos filhos da desobediência, esses cujo nome não está escrito no livro da vida. Por que não está escrito no livro da vida? Porque está na morte, segue a desobediência. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, se alguém tem ouvidos, ouça. É por isso que fala, ouça, olha como é que tudo está claro, tudo é uma junção de todo esse processo. Vamos lá? E quais são então esses reinos? Olha lá, os 7 reinos. Os 4 de Daniel, que nós já vimos, a besta tinha 7 cabeças. Cabeça de ouro, o reino da Babilônia, do peito, da Pérsia, né? No ventre, o da Grécia, das pernas de Roma, Assírio, Babilônico, Medo, Persa, grego, macedônio e romano. Esses reinos são acrescentados no Apocalipse, nos capítulos 12, 13 e 14, pelo domínio de Assírio, Babilônico, Medo, Persa, Grécia, Macedônia, Egito, Roma e Roma. Egito, que nós vimos lá, que vai dar origem àqueles que vão vir da terra de Cush, né? E que vai dar origem também à Babilônia. Esses são os reinos antigos. Mas você vê, são 7 cabeças, ou seja, 7 reinos e 10 diademas, porque agora vai unificar a Europa. Por isso que é a Igreja Católica Romana. Próximo. Nós já vimos isso aqui numa aula, né? Vamos lá? Passa bem rápido, vamos lá, pode passar. Então, a Igreja do Cristo, que começa nas grandes tradições, dos patriarcas e grandes mestres, ou seja, aqueles, vão chamar aqui todos, né, de filhos de Abraão. Forri, os grandes filósofos, Tales, Pitágoras, profetas, apóstolos, Marte, pai da igreja, santos, grandes médios e as grandes vozes do céu que hoje falam em todo o mundo. E aqui nós temos a igreja dos filhos de Nirode, certo? Que vai ser exatamente filhos de Cã, filhos de Caim, que vai ser o sacerdócio de todos os tempos, os perseguidores e poderosos do mundo, os falsos profetas, o papado, as indulgências, a cruzada, a inquisição, a teologia das facilidades. Está aí no nosso mundo de hoje. 2 igrejas, a igreja do Cristo e a igreja do mundo. Essa igreja do mundo que é abominação, porque abominou não só os reinos da terra, não só aquilo que é material, mas a própria consciência. Por isso que a grande prostituta, a grande meretriz é a besta. Ok? Vamos lá. Agora, onde é que está escrito isso no Apocalipse? Está aqui, ó. Apocalipse fala dessas 2 igrejas. Olha aqui que ele diz. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem espada aguda de 2 fios, que é a figura apocalíptica do Cristo. Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunho, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha aí, o dragão deu o seu poder e todo o seu trono. Começa bem, mas depois é onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão. Olha lá, Baal, lá Nironde, lá aquilo que eu mostrei anteriormente, lá na Torre de Babel, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Por isso que depois vai aparecer o cavalo branco, que nós vamos estudar daqui uns dias. Vai aparecer o cavalo branco e quem está no cavalo tem uma espada. Que é exatamente para configurar a figura dessa passagem aqui. Pronto? E olha aqui que Bittencourt Sampaio fala no livro Jesus perante a Cristandade. Felizes os que fogem dessa igreja de Pérgamo, a que João se referia. Igreja onde se encontram os que seguem a doutrina de Balaão, a Balaque, ensinada, funesta e terrível doutrina, que do homem faz a verdadeira besta do Apocalipse. De onde um ser pensante e amorável, um monstro devorador da carne, que jamais cuida de saciar da alma, a fome verdadeira, na mesa que estende farta servida por Jesus. Porque se comprais nessa outra mesa de gula, das paixões ardentes pela mulher, que é exatamente a prostituta, estátua cheia de belezas, que é exatamente
a besta, qual adornado mausoleu a encobrir as podridões que lhe vão dentro. Então essa é a igreja de Pérgamo, essa é a igreja do mundo. Está lá no Apocalipse. Vamos lá? E no entanto nós temos a igreja de Esmirna, que é a igreja do Cristo. Olha aqui. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheça as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E as blasfemas dos que dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Os dois mundos. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Porque a segunda morte é uma nova queda, uma nova contração de consciência, que é a ida para o planetão. Próximo. Agora diz Bittencourt Sampaio: a igreja de Esmirna é, podemos dizer, a igreja de todos aqueles que fazem da sua alma um santuário, onde, indiferente às vozes de Jezabel, Jezabel a grande prostituta, a besta, a grande meretriz, surda aos seus conselhos, consagra a verdadeira hóstia do arrependimento, tendo por único sacerdote a nosso Senhor Jesus Cristo. São aqueles que seguem a igreja do Cristo. Essa igreja tem agora a última oportunidade para aqueles que podem ainda se transformar e redimir. Por isso que é trabalhador da última hora. Olha, mais claro que isso é impossível. Bora. Aí, Paulo de Tarso fala lá em Timóteo e Tessalonicenses desses dois ministérios. Olha só que bacana. E sem dúvida, isso em Timóteo, e sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Ou seja, o Cristo, o grande ministério da piedade. Aí Paulo fala sobre o ministério da iniquidade, que é essa outra igreja, que nós já fizemos parte dela e continuamos fazendo parte dela, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há o que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. É por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E o que Jesus vai falar? Afastai-vos de mim, vós cobreis de iniquidade. Os dois ministérios, as duas igrejas, Pérgamo e Esmirna, e a piedade e o ministério da iniquidade. Próximo. Olha só, presta atenção nisso aqui. Besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. A grande Babilônia mística, a igreja dos homens, papado e semelhantes. Sob sua cabeça, um nome de blasfêmia, que é exatamente a figura do domínio sobre a consciência. E lógico que nós estamos falando aqui do papado inferior, que se nós formos estudar a história, a gente conta nos dedos os papas que foram superiores. Mas a maioria deles, pega lá Alexandre, lá dos Borgias, por exemplo, era representante fiel disso aqui, né? Dúplice domínio espiritual e temporal. E a besta que vira semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e a grande poderio, que está lá em Daniel 7, 4, 6. É a continuidade disso aqui no Apocalipse. Próximo. Então presta atenção nisso aqui agora, gente. Tudo bem aí? Nós demos uma geral, partindo da Bíblia, vimos o poder e vimos onde ele nasceu, desde a primeira queda. Agora vamos ver o que Emmanuel nos ajuda, fazendo uma síntese de tudo isso que nós falamos aqui. Vamos lá, presta atenção aqui, todo mundo. O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra. E o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível.
a linguagem simbólica. É por isso que nós estamos aqui nesse esforço de interpretar. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. Então, o Apocalipse é uma advertência. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. Presta atenção nisso aqui. Todos os fatos, por favor, a caneta aqui. Todos os fatos posterior, não, por favor, é só a caneta. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa, ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizado na besta vestido de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Então está tudo previsto, os fatos estão todos previstos. E olha só que interessante, o que ele nos diz? E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Não quer dizer aqui nenhum sentido negativo de estar julgando a igreja católica, a fé dos outros que é errada. Não, porque todos nós participamos disso. E ela continua em todas as nossas igrejas. Essa visão materialista que domina até o espiritualismo e domina as nossas consciências. Não é falar mal dos outros que está errado e nós estamos certos, não, porque todos nós participamos. E até hoje participamos. Está citado lá porque é um símbolo. Porque o poder maior foi alcançado lá, com a nossa participação em processos encarnatórios e em processos atuais, que continuamos fazendo a mesma coisa. Quantos fariseus não estão nos diferentes templos, nos templos espíritas, nos templos budistas? Quantos que não estão? Quantas essas figuras todas do passado ainda estão em domínio dessas diferentes camadas religiosas? Agora, ela aqui é um símbolo. Esse símbolo dado para João, para nos mostrar o que iria acontecer e o símbolo da abominação. Por quê? Porque é da adulteração. E desde Moisés está lá, não adulterarás. E nós adulteramos. Próximo. Então, agora vamos ver o nascimento do catolicismo. Tudo bem então, gente? Ok? Então vamos lá. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Olha como é que ele diz. A doutrina do crucificado propaga-se com rapidez do relâmpago. Fala-se dela tanto em Roma como nas Gálias e no norte da África. Surgem os advogados e os detratores. Os prosélitos mais eminentes buscam doutrinar, disseminando as ideias e interpretações. As primeiras igrejas surgem ao pé de cada apóstolo, ou de cada discípulo mais destacado e estudioso. Então essa é a igreja verdadeira do Cristo, ao pé de cada apóstolo e de cada discípulo mais estudioso, e começa as grandes interpretações. A centralização e a unidade do Império Romano facilita o deslocamento dos novos missionários. Foi por isso que o Império Romano unificou antes da vinda do Cristo, que podiam levar a palavra de fé aos mais obscuros recantos do globo, sem as exigências e os obstáculos das fronteiras, porque tudo era Roma. Doutrina alguma alcançará no mundo semelhante posição em face das preferências da massa. É que o Divino Mestre selara com exemplos as palavras de suas lições imorredoras. Então você vê, logo depois, a igreja verdadeira é a igreja dos apóstolos e a igreja dos discípulos. Mas vamos ver o que aconteceu. Vamos lá? Isso aqui nós já vimos, quando Chico Xavier nos falou lá sobre a transição planetária. Diz o nosso Emmanuel que está presente, nós como cristãos vencemos 300 anos de martírio nos primeiros séculos do cristianismo. 300 anos de martírio. Essa foi a igreja verdadeira. Mas aí, o que aconteceu? Vamos lá. Chegou Constantino, que é Flávio Valério Aurélio Constantino,
2072 a 377, na história passou como o primeiro imperador cristão, que não chegou a ser cristão coisa nenhuma. Constantino, então, vai lá e cria o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Olha lá, 325, logo depois do período dos 300 anos. E unifica a igreja, faz a primeira unificação da igreja e a definição de dogma. É por esse Concílio de Nicéia que vai surgir todas essas adulterações. O imperador Teodósio, o grande oficialização ou institucionalização do que hoje conhecemos como catolicismo. Teodósio, por meio do Edito de Tessalônia, não apenas tornou o cristianismo oficial, mas proibiu os cultos pagão grego e romano, de modo que, pouco a pouco, todo o simbolismo pagão passou a ser assimilado pelo cristianismo. É por isso que todas as datas que tinha no paganismo acabou vindo para o cristianismo, até a data de nascimento do Cristo, né? A gente comemora Papai Noel, o Cristo já ficou. Até o nascimento do Cristo, que também está errado, né? 25 de dezembro, que era uma festa que já existia no paganismo. Vamos. Agora olha aqui que diz o Baldi. O Baldi faz um estudo muito bacana, olha aqui que ele diz aqui. Se a memória de Cristo chegou até nós, isso se deve em grande parte à concessão do imperador Constantino, que permitiu o poder temporal dos papas, pelo qual o sacerdócio se tornou hierarquia, administração de bens, atividade política e carreira. Mas para que se continuasse a falar de Cristo, não havia outro meio, senão transformá-lo em algo deste mundo. Mal necessário, que é tanto mais grave quanto mais primitiva for a humanidade. Mas que, com o tempo, vai desaparecendo, porque a tarefa da evolução é eliminá-lo. É inevitável, portanto, que para tornar possível a aceitação de um ideal na Terra, ela deva descer ao nível de quem vai aceitá-lo. Pois este é o dono do ambiente terrestre, onde o fenômeno deve realizar-se. É isso que deve acontecer para que o ideal não fique excluído da vida. Então, presta atenção, os filhos de Abraão já estavam preparados, eles vinham e aceitaram e foram. Agora, aqueles filhos de Cã, né, de Nirode, o que vai acontecer? Eles vão vir aqui e vai para a parte mais primitiva. Então ele vai pegar o cristianismo e transformar o quê? Em hierarquia, em mando, em poder, em domínio, que é o que ele sabe fazer. Aquilo que o Baldi fala aqui, ó, descer ao nível de quem vai aceitá-lo. É por isso que vira essa confusão toda. E o próprio Cristo é aprisionado dentro de uma igreja que não representa ele coisa nenhuma. E você pega lá Pedro, que não tinha absolutamente nada, e de uma hora para outra ele vira o papa de uma igreja milionária. Né? Aqui lá, ó. Olha os filhos do pecado aqui da desobediência pegando o céu com a mão. Aí vai fazer o quê? Vai comercializar o céu. Próximo. E isso começou logo depois da época do sacrifício. Olha aqui que Emmanuel também fala aqui, ó. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos. Mas se esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão, precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do Mestre, sofrendo a influência do meio a que foram conduzidos. Tão logo se verificou o regresso do Cordeiro às regiões da luz, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo. E quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar a feição aristocrática em face das novas igrejas e associações que se fundaram nos mais diversos pontos do mundo. Então começou tentando achar que o domínio seria da igreja de Jerusalém. É por isso que Jesus chama Paulo de Tarso, que luta a vida toda contra isso, dando o mesmo direito aos gentios. Próximo. E Jesus já tinha falado isso. Olha o que Jesus fala. Então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar de vossa mulher, mas não tem sido assim desde o princípio. Ou seja, foi a dureza do coração que fez tudo isso. A involução. Vamos lá? E olha aqui que o Baldi fala. Com o fim do período das catacumbas, das perseguições e dos mártires, esgota-se o primeiro impulso dado por Cristo. O inimigo tomou a dianteira
E a igreja, com a conversão de Constantino, fixou-se materialmente com os pés na terra, tornando-se coisa do mundo. Terá sido isso degradação do ideal? Não, foi necessidade histórica. O poder temporal foi o veículo material indispensável para uma instituição, formada em grande parte de almas ainda toscas, pudessem sobreviver em tempos ferozes. Foi o meio imprescindível para aquele primeiro núcleo de espiritualidade, perdido no mundo selvagem, pudesse percorrer todo o bimilenário caminho medieval e chegar até hoje, trazendo até nós o pensamento de Cristo. Foi necessário possuir bens até o ponto de tornar o sucessor de Cristo um dos reis da terra, como o Senhor do mundo, ao qual o temporal se integrou plenamente, colocando-se no mesmo nível espiritual, pois era forçado, como todos, a mergulhar na luta, usando os métodos mundanos, baseado na força, na astúcia e na mentira política. Mas é também verdade que em tal mundo uma sociedade de santos teria sido destruída. Ou seja, capeta teve de dirigir capeta, porque o mundo era extremamente feroz. E olha que foi quase 2000 anos. Próximo. E Emmanuel fala a mesma coisa, presta atenção nisso aqui que Emmanuel fala. Desde a 10ª perseguição que o cristianismo era considerado em Roma como doutrina morta, mas os prepostos do mestre não descansavam com o nobre fim de fazer valer os seus generosos princípios. A fatalidade histórica, mesma palavra que o Baldi usou, reclamava a sua colaboração nos gabinetes da política do mundo. E ainda uma vez, a indigência dos homens não compreendeu a dádiva do plano espiritual, porque logo depois da vitória, os bispos romanos solicitaram prerrogativas injustas sobre os seus humildes companheiros de episcopado. O mesmo espírito de ambição e de imperialismo, que de longo tempo trabalhava o organismo do império, dominou igualmente a Igreja de Roma. Quer dizer, reviveu o mesmo processo, que se arvorou em sucerana e sucessora de todas as demais do planeta. Cooperando com o Estado, faz-se sentir a força das suas determinações arbitrárias. Aí, por isso que é abominação. Por isso que é a grande meretriz. Próximo. Aí o Baldi fala, olha que legal que ele fala aqui, gente, olha que legal. Ele pega o princípio masculino e feminino, que está em tudo, né? Representado aqui por Yin e Yang, e ele mostra como é que a igreja se transformou. O emborcamento teve lugar como a doação de Constantino. Naquele momento, ao princípio feminino que ensina o Evangelho, substituiu-se o princípio masculino de domínio, realizado por uma casta eclesiástica com base na própria autoridade. A religião então passava para as mãos de homens que atuavam com psicologia masculina, assumiu outro tipo de trabalho, mudou de sinal, de modo que, em vez de cruz, tornou-se espada, em vez do amor, praticou a luta pelo poder temporal, em vez do céu, apontou na direção e tornou-se instrumento de domínio do terreno. Não discutimos aqui se isso foi mal, culpa ou necessidade. O nosso objetivo é compreender e não criticar. Se a vida permitiu isso, ela deve ter tido as suas razões para fazê-lo. O fato do emborcamento permanece. Então, olha bem, ó, nós estamos aqui, ó, presta atenção nisso aqui, para quem é católico, para que a gente entenda, em vez do céu apontou na direção e tornou-se instrumento de domínio na terra. Não discutimos aqui se isso foi mal, culpa ou necessidade. O nosso objetivo é compreender e não criticar. Principalmente nós que sabemos das reencarnações, muitos de nós foram as figuras que criou tudo aquilo. Beleza? Vamos lá. Então aqui Emmanuel diz como é que surgiu o catolicismo. Ele fala que o imperador Focas, em 607, Focas é Flávio Focas Augusto, foi imperador bizantino, 602 e 602, sucedeu o imperador Maurício I e foi derrubado por Heráclito e seu pai, Heráclito o Velho, depois de ter sido derrotado em guerra civil. Focas apoiou os papas e muito das controvérsias teológicas de seu tempo e, por conseguinte, sempre teve boas relações com a Santa Sé. Focas ofereceu o Panteão ao Papa Bonifácio IV para que este o transformasse em igreja. O papado se consolida após o seu surgimento com o imperador Focas em 67. Hoje em dia, você pega muitos livros sobre o papado que recua até Pedro. E Emmanuel deixa claro que papado mesmo, com esse nome, com esse sinal, foi criado em 607. Vamos lá? Agora presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é a chave final da nossa aula e é tudo para a aula que vem. Lembra lá que a prostituta era 42 meses, lembra? Quando eu mostrei lá? Precisa voltar? Volta lá, ó. Vai dar um trabalho danado, volta. Volta, lá na prostituta.
Pode ir, vai rápido. Pode ir. Rápido, negão. Aí, voltando, vai rápido. Aqui, ó. E pus-me sobre a areia do mar e vi sobre a besta, tinha 7 cabeças. Aqui no final, ó. Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Ou seja, cercear todos os santos e cercear toda a visão do Cristo por 42 meses. Agora vamos lá, que agora vai surgir a explicação. Até que enfim. Volta, você está indo. Aí. Poder para agir por 42 meses. Olha aqui que diz Emmanuel, porque agora nós temos a interpretação correta, e ele fala nisso, presta atenção. Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfemas por 42 meses, criando dogma, criando tudo isso que nós vimos. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, então nós estamos agora na interpretação bacana. Podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos, em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1.260 anos comuns. Os 1.260 anos que vai estar lá em Daniel, que vai estar no Apocalipse. Juntamente, o período compreendido entre 610 e 1870. Ou seja, 610, 607, fortalece o papado. 1870, da nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento com o imperador Focas em 607 e o decreto da infalibilidade papal com Pio IX em 1870. Então a igreja vai dominar de 607, 610 até 1870. O último grito é a infalibilidade papal. Na hora que estava perdendo tudo, a infalibilidade papal. E quem fez isso foi o Papa Pio IX, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Então, o que é os 42 meses? 1.260 anos. Vamos lá? Lá, 42 meses, 42 vezes 30, 1.260. Consolidação do papado em 607, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a infalibilidade papal em 1870. Agora, olha só que bacana, em 610, que é exatamente onde vai pegar força, nós temos a criação do islamismo, que é a primeira grande religião, né, que sai da configuração católica e depois vai ter as cruzadas, que é exatamente para combater os hereges, né? E quando dá 1870, Kardec tinha terminado toda a sua obra. Olha lá, ó. 31/3/69, desencarne de Kardec. O último livro da codificação que vai ser impresso vai ser Obras Póstumas em janeiro de 1890. Então aqui, ó, é o início. Aqui é o último grito. Por isso que Daniel fala que nesse tempo seria um tempo de conhecimento. A doutrina espírita surge, ciência, religião e filosofia. Próximo. E os santos serão entregues em sua mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que nós vimos pelo livro lá As 4 Babilônias, que você pode representar nessa expressão matemática, x, 2x e x. Período de supremacia da Igreja de Roma, 607 a 1870, 1.260 dias, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que é a mesma coisa dos 42 meses. Vamos lá? E aí nós tínhamos visto isso também nas nossas aulas passadas, que ele mostra que a partir dos 7 dias da criação, então são x mais x mais x mais x, que pode ser visto nessa expressão matemática, 2 vezes x, 2x mais x sobre 2, o ciclo profético, ou 4x, 2x ou x, que é o ciclo profético inteiro. Vamos lá?
E esse ciclo profético inteiro, conforme várias vezes acentuamos, todos os acontecimentos proféticos mundiais se desenrolam dentro da semana profética, ou ciclos totais de 2.520 anos. Ou seja, 2.520 anos, cuja metade vai ser 1.260. Então vamos lá? Esses ciclos se desenvolvem dentro de uma espiral, dentro do campo de Fibonacci, e a gente colocando aqui as abscissas, nós teremos então 2.520 dividido por 2 dá 1.260, que é a mesma coisa dos 40 meses. 2.520 dividido por 4 dá um ciclo menor de 430. Então, você vai ter um ciclo maior de 630, menor de 630 e um ciclo maior de 1.260. Se você pegar 1.260 e dividir por 2, dá mesma coisa, o ciclo de 630. E se você pegar 1.260 e dividir por 4, dá 315. E se você quiser um ciclo muito menor, você vai ser 315 dividido por 4, dá 78,5. Que é exatamente o ciclo de 70, 79, 72, que a gente vê nas passagens. Um pouco mais, um pouco menos. Mas é o ciclo que se desenvolve dentro de uma espiral do tempo. Esse aqui é os ciclos proféticos. Vamos lá? Então aqui está, ciclos. Se eu dividir apenas em 2, nós vamos ter 1.200 e 1.260 e 1.260. Se eu dividir em 4 ciclos, 630. Se eu dividir 1.260 em 4 ciclos de 315. E se eu dividir 315 em 4 ciclos de 78,75 anos. Isso é um ciclo profético. Mas estão vários, porque nós estamos mexendo com a humanidade, então são ciclos que não acabam mais. Quer ver? Olha lá. Matança dos inocentes, provavelmente em 4 a.C. Visão ou sonho de Constantino e Édito de Milão em 312, 313. Concílio de Nicéia em 325. Dá exatamente 315 anos, que é exatamente a primeira igreja, dos 300 anos de perseguição, que vai ser nada mais, nada menos que 1.260 dividido por 4. Certinho? Próximo. E aqui, olha quantos tem. Isso aqui eu peguei esse quadro aqui para mostrar. Os 42 meses aqui, os 1.260 dias, que é os mesmos. Mas nós temos 1.335 dias, que nós vamos falar neles ainda, 1.290, 2.300 tardes e manhã, tempos e metade de um tempo, que é esse 42 meses aqui, que é esse 1.360, metade da semana, que isso aqui vai ser importantíssimo, que vai ser o período entre a grande tribulação e a vinda do Cristo, e 3 dias e meio, que é exatamente o processo de dor que nós vamos passar. Mas nós vimos então que os principais ciclos, 42, 1.260, tempo, metade de um tempo e um pouco de tempo, eles estão juntos. Agora nós vamos ver 2.300, 1.290 e 1.335, sendo que o ciclo maior é de 1.220. E nós vimos também o de 300, que é a igreja durou um ciclo, dentro com a igreja dos apóstolos e dos mártires, e que nós agora ficamos fácil da gente interpretar isso aqui. Que como Emmanuel já deu a dica, é só pegar o 1.260, e um pouco mais, um pouco menos, você interpreta todas as outras passagens. Muito bem, meus amigos. Essa aí é a nossa aula de hoje, a nossa aula gravada. E nela nós tentamos agora caracterizar bem todo o processo da meretriz, da Jezebel, né? Toda vez eu erro. Os filhos de Icã, os filhos de Caim, para mostrar que isso somos nós mesmos através do tempo. E agora está chegando a nossa última oportunidade como trabalhador da última hora. Nós vamos passar um filme para poder finalizar a nossa aula e até semana que vem, as dúvidas que vocês tiverem, por favor, nos enviem e a gente já faz uma seleção de todas elas para que a gente responda na próxima aula, onde agora nós vamos estudar a desolação e entender melhor a desolação da abominação. Certinho? Beijinho. Até lá. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org